Eu vou pedir licença, presidente, até porque a Vossa Excelência sabe que eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça e já estou atrasado, né? Que não vou poder ficar até o fim, que tem vários outros projetos para a gente dar parecer, inclusive ele ficou ali me apertando, cadê? Tem um que ele quer votar à tarde e eu tenho que dar esse parecer e o voto e aprovar ali na CCJ. Mas vou ver a constitucionalidade, viu? Obrigado, deputado Ailton. Vossa Excelência está atrasado, viu? Já estão aguardando lá na sala da reunião de comissões. Justo e legítimo. Vossa Excelência, inclusive, também está convocado, igual nós convocamos o deputado Olaí, para proferir parecer do projeto aqui, se nós tivermos algum problema, ok? Bom dia a todos e a todas. Quero, na verdade, agradecer a todos os profissionais que se encontram aqui, né, parabenizar o Leandro pela organização da categoria, que veio não só no dia de hoje, nessa reunião informal, mas também em várias outras oportunidades, em reuniões com parlamentares, fazendo convencimento de gabinete em gabinete com os deputados, para que a gente pudesse construir uma maioria para trazer no plenário e ser aprovado o projeto de lei. O Valdemar, viu, Valdemar? Também pelo seu trabalho aí, dos ATRs, mas eu quero fazer algumas considerações. Até para... Não vou contar nenhuma história, até porque se for contar história, nós vamos contar, e tem história demais para contar, né, Wellington? Quem é da área de segurança, vocês sabem, tem história o tempo inteiro. Ontem mesmo eu estava no almoço, nós ficamos quase umas 2 horas almoçando e perdemos o horário só contando história do tempo de rua, essas coisas. Então, nós temos histórias demais no dia a dia. Eu queria agradecer a presença da deputada Liliane, que passou aqui, do deputado Olaí Francisco, do deputado Ailton Gomes, do deputado Rony Nemer, do deputado Wellington, que se encontra na mesa, do deputado Cláudio Abrantes, que passou aqui, está na COF, da deputada Celina Leão, do deputado Ademar, do doutor Ademar, daqui do Sistema Penitenciário, do Cláudio, que está aqui, esteve na reunião conosco, lá na presidência da Câmara, inclusive, para que a gente pudesse construir o acordo. E quero agradecer também algumas pessoas que não estão aqui, mas que a gente está construindo, inclusive, para a votação desse projeto e para a solução desse problema, e fazer algumas contextualizações aqui. Ao deputado doutor Michel, que, inclusive, apresentou um projeto de lei sobre esse tema, essa matéria, me ligou, inclusive, na semana que foi apresentado. Depois, a deputada Celina também ligou, que ia apresentar também o projeto. Nós fomos intermediar, e aqui, né, Wellington, você sabe bem disso, como também todos os profissionais do sistema penitenciário, nós gerenciamos conflito todos os dias, o tempo inteiro. O tempo inteiro é gerenciando conflito, né, Celina? O tempo inteiro, 24 horas por dia. Na verdade, algumas pessoas já reclamaram do horário ali do relógio, que não foi alterado para o horário de verão. Mas, na nossa vida, o horário é o que menos importa, porque a gente se move de acordo com as nossas necessidades. Não é em função do relógio. Não precisa ser escravo do relógio para fazer qualquer coisa. Quando o deputado Olaí colocou aqui a votação dos projetos, nós que somos parlamentares acordamos 5, 6 horas da manhã para ler todas as matérias que saem nos jornais, seja local ou nacional, em blog, para nos atualizarmos e sairmos para as reuniões, para os cafés da manhã cedo. Né, deputada Celina? E vamos dormir de madrugada. E os deputados passaram aqui, só para dar uma explanação, e agora estão nas 2 comissões. Nós temos a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças funcionando na Câmara agora, nesse momento. E temos no auditório, onde ia ser realizada a nossa reunião, um seminário internacional. Por isso, nós viemos aqui para o plenário. Mas nós achamos, inclusive, que o plenário é muito mais condizente com o debate da matéria do que no auditório. Porque é aqui que vai ser votado o projeto de lei. Vocês têm uma série de reivindicações que foram apresentadas durante o decorrer de alguns meses à Secretaria de Segurança Pública, né, Cláudio? Dialogando com o secretário de Segurança, Sandro Avelar. É bom colocar também aqui a preocupação do Sandro, que baixou uma portaria, como disse o deputado Celino, depois teve que voltar atrás. Mas o Sandro continuou tentando achar mecanismos, deputado Wellington, para garantir que todos pudessem portar as armas. Até porque a Secretaria de Segurança Pública já adquiriu as armas, as .40. Elas já foram adquiridas. E em nenhum momento foi questionado no momento da licitação e da compra desse armamento. Inclusive, nós discutimos isso com o Sandro lá na presidência e em outros momentos. Mas nós temos algumas situações, e vou dar alguns exemplos aqui, para que pudesse fazer com que nós chegássemos aqui no plenário para essa reunião e para a votação no dia de hoje à tarde. Nós tivemos, por exemplo, vou dar o exemplo da Câmara Legislativa. O doutor Ademar diz que não quer pregar a teoria do caos. Eu não tenho problema com teoria do caos, nem com crise nenhuma. Nunca tive, como nenhum de vocês tem. Pelo contrário, eu acredito que a gente se sai melhor quando a gente está num enfrentamento de crise e de adversidade. Reagimos com mais eficiência e com mais agilidade, inclusive. E nós passamos por crise o tempo inteiro.
E vou dar um exemplo da Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa tem a Polícia Legislativa, a Copol. O doutor Maurílio, que é o chefe, está ali, coordenador, que é delegado de Polícia Civil, inclusive. Que é delegado de Polícia Civil. Nós temos aqui policiais militares, bombeiros, pessoas que têm formação de vigilante. Nós temos aqui os próprios agentes da Polícia Legislativa. E quando nós assumimos a casa, nós fomos pedir o porte de arma. Lembra, doutor Maurílio? O porte de arma do agente da Polícia Legislativa. Se a minha memória não falhar, acho que 36, 35 por aí. Mais ou menos por aí, né? Quanto? 44, tá vendo? 44 porte de armas. Eu lembro que eu assinei a carteira do porte de arma para cada um. Para cada um dos policiais legislativos da Câmara Legislativa. Logo no início do exercício dessa legislatura. Vários parlamentares questionavam por que nós estávamos concedendo porte de arma aos policiais legislativos. Alguns, inclusive, questionavam se era autonomia da Câmara Legislativa fazer isso. Se era, inclusive, prerrogativa do presidente da Câmara expedir o porte de arma. E eu chamei o doutor Maurílio, que é o chefe, nós confeccionamos os portes e expedimos para todos os policiais legislativos. E assinei todos eles. Como disse o doutor Ademar, é preciso não ter medo. E os deputados perceberam, porque nós convencemos os deputados, que cada policial legislativo que faz a segurança do parlamentar, não só aqui na atividade na Câmara, deputado Hélio, deputado Celina, mas também no dia a dia. Acompanha, inclusive, cada parlamentar tem direito a 2 policiais legislativos. Muitas das vezes, alguns nem usam, mas alguns são obrigados a usar em função de ameaças que sofrem. Nós recebemos vários ofícios, doutor Ademar, do diretor-geral da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que a lei era inconstitucional e que o presidente da Câmara não tinha autonomia para expedir o porte de arma. A minha resposta foi a mesma que eu dou ao Ministério Público e ao Executivo várias vezes. Pede para arquivar o ofício e o recebimento. E todos que vieram foram arquivados. E nós não respondemos nenhum. Nenhum. Aí alguns deputados falam que eu sou meio ditador, né, deputada Celina? Autoritário, né, deputado Hélio? E todos foram arquivados. Porque, na razoabilidade do diretor-geral, inclusive o ministro da Justiça também mandou um, que é nosso companheiro de partido, inclusive, que é o Eduardo Cardoso, dizendo que a lei é inconstitucional e que a Câmara não tinha competência para legislar. Aí, para o ministro, eu respondi, até porque é companheiro de partido. E disse para ele o seguinte: no dia que a lei for declarada inconstitucional pelo STF, aí pode questionar a inconstitucionalidade. Por enquanto a lei foi aprovada pela Câmara, continua valendo e continua sendo legal, constitucional. Somente depois do tratado julgado pelo STF é que ela pode ser declarada. Então, enquanto estiver valendo, a Câmara vai cumprir a legislação, e principalmente uma lei que foi aprovada pelo plenário. Nunca mais ninguém questionou nada. Pelo contrário, doutor Maurílio, nós fizemos foi trocar os revólveres calibre 38 por pistola. Não foi? Fizemos um processo de licitação para comprar as pistolas. Aí vários parlamentares, mas comprar pistola. Compramos pistola, compramos veículos, Wellington, não é? Fizemos, inclusive, um distintivo para a Polícia Legislativa, que não tinha distintivo para a Polícia Legislativa. Fizemos uma legislação que amparasse todos os policiais legislativos aqui. Fizemos um curso de qualificação para todos os policiais legislativos. Fazem curso de qualificação o tempo inteiro na Polícia Civil, na DOE e lá no BOP, no COI, lá no COI, para prestar cada vez um serviço mais qualificado e eficiente aos parlamentares e à Câmara Legislativa, porque a Câmara recebe cidadão todo dia aqui, então não é só o parlamentar. E vou mais longe ainda. O Senado Federal e a Câmara Federal tentaram comprar, inclusive, a tão falada maleta, né, doutor Maurílio? Né, Wellington? Que grampeia todo mundo. A Câmara Legislativa comprou. A Câmara tem a maleta. No primeiro andar, numa sala cofre aqui. Não para grampear ninguém. E eu enfrentei e comprei. Para grampear ninguém. Aqui não tem ninguém no GDF que é grampeado. Mas ninguém vai grampear ou monitorar nenhum parlamentar da Câmara Legislativa. E nenhum ambiente aqui. Isso não. Então, é uma atitude preventiva, seja no porte de arma ou seja na compra da maleta. O Senado Federal e a Câmara Federal tentaram comprar e não conseguiram ainda. Mas todas as Assembleias Legislativas Estaduais já mandaram policiais legislativos aqui, os seus chefes, para conhecerem o funcionamento e como fazer com a Polícia Legislativa dos Estados. A Câmara Federal e o Senado mandaram também os chefes aqui para fazer da mesma forma que a Câmara Legislativa fez. O mesmo procedimento, inclusive. O que mostra que nós não estávamos errados, né, Wellington? Às vezes, há muita divergência, muita discordância, e o debate é que faz a gente chegar no consenso. É o debate.
Às vezes você pode questionar porque um deputado apresenta um projeto ou outro, ou tem uma ideia, mas o debate tem que existir o tempo inteiro. A divergência, ela é salutar em qualquer democracia. É preciso, quem é vencido, aceitar que a maioria é que vai fazer a diferença. E a apresentação desse projeto foi isso. Eu conversei com a deputada Celina, com o deputado Wellington, com o deputado Cláudio Abrantes, com o deputado Michel, com todos os deputados da área de segurança aqui da Câmara, quando foi apresentado o projeto. E disse, inclusive, a deputada Celina, faça um projeto de autoria de vários deputados. Como a gente tem feito em todos os projetos que geram qualquer tipo de polêmica. Não é só esse. Vários projetos que têm polêmica na Câmara. Para que a gente assuma, que todo parlamentar, inclusive, assuma a sua responsabilidade ao colocar assinatura no projeto. E nós viemos construindo para fazer a aprovação do projeto. A deputada Celina, mas o deputado Hélio fizeram várias reuniões, o deputado Cláudio e o deputado Dr. Michel. Independente de qualquer divergência, né, deputado? E nós fizemos uma reunião na presidência da Câmara, quarta-feira da semana passada. O deputado Cláudio tinha pedido, nós chamamos o deputado Celina, o deputado Michel, e os deputados que quisessem participar, para participarem da reunião. Vocês estavam de greve naquele dia. Vocês estavam de greve. E o estopim da greve, o gatilho que disparou a greve, foi a questão do porte de arma. Pelo menos foi relatado pelo presidente do sindicato e da associação que estava presente. Nós fizemos um compromisso, deputado Hélio, deputado Celina, de que vocês chamariam a Assembleia, suspenderiam a greve e que nós votaríamos o projeto. Com a presença exclusiva do doutor Ademar e do secretário de Segurança Pública, e do doutor Cláudio, que estava lá. E eu disse, inclusive, naquele dia, eu só tenho uma palavra. Se eu der uma palavra, empenhar a palavra, acabou. Eu vou até o final, independente de qualquer situação. Quem trabalha no sistema de segurança sabe como isso funciona. Principalmente quem trabalha dependendo de um parceiro ou numa guarnição. Sabe como é que isso funciona. E nós fizemos o compromisso e articulamos com os parlamentares e trouxemos para fazer o debate hoje numa reunião informal e colocar em votação na parte da tarde hoje. Mas é preciso que tudo que viabilizou que isso acontecesse continue até a sua efetivação. Que é o que o Leandro estava dizendo aqui com o deputado Celina e o deputado Wellington, que é a organização da categoria. De ter vindo na reunião de hoje e de vir na parte da tarde ocupar as galerias. Para que os parlamentares presentes possam sentir a pressão da categoria, a organização, a mobilização e o grau de responsabilidade de cada um. Para que aí, deputado Hélio, o projeto seja colocado em votação no primeiro e segundo turno e os pareceres da CCJ e demais comissões sejam dados em plenário, cumprindo a excepcionalidade que a gente tem discutido na Câmara o dia todo. Então, o nosso acordo foi cumprido e vai ser cumprido. E vários parlamentares que passaram aqui, inclusive, são líderes de bloco e vão estar na reunião às 14h30. E nós não encontramos até agora nenhuma dificuldade para o encaminhamento do projeto para votação aqui na Câmara no dia de hoje, desde que todos vocês estejam aqui. Essa é uma conquista da categoria. Nós temos alguns pontos que são divergentes, que é o quê? O porte de arma para os agentes da atividade penitenciária, o porte de arma extensivo para os ATRs, para quem trabalha no CIAGO, no CAGE, e para quem trabalha no DETRAN, que o projeto apresentado foi mais amplo. É preciso equacionar essas divergências. E isso até o período da tarde nós vamos fazer, deputado Wellington. Eu não tenho nenhuma dificuldade, e vou colocar para Vossa Excelência em função dos debates, das conversas que foram feitas, e Vossa Excelência defendeu com muita propriedade a questão dos ATRs, quando fez a sua intervenção, sua fala. Eu relembrei quando eu entrei na Câmara Legislativa aqui, que eu tinha acabado de começar a minha atuação parlamentar. E Vossa Excelência continua com o mesmo afinco, com a mesma postura aguerrida ali. E a deputada Celina estavam conversando quando nós chamamos, inclusive, o Valdemar para fazer parte da mesa. Eu não vejo nenhuma dificuldade que a gente estenda. É preciso só encontrar uma formatação do texto. Aí a assessoria de Vossa Excelência, como da deputada Celina e os demais parlamentares, podem construir para que a gente apresente uma emenda e construa essa redação. Aí fica a critério do Executivo vetar ou não, após a aprovação da Câmara. Nós não podemos prejudicar a lei toda em função de um artigo. Porque se tiver qualquer vedação, se for vetado pelo Executivo, a Câmara também tem a prerrogativa de derrubar o veto. Não tem problema. E se for arguído pelo Ministério Público, nós temos a capacidade de quê? De arguir, inclusive, pela Procuradoria da Casa, junto ao STF, quando for questionado, a questão da condicionalidade em cima de um determinado artigo apenas e não na totalidade da lei. E nós já ganhamos várias ações na Justiça de constitucionalidade em função disso, inclusive. Em função disso. Porque dá uma segurança jurídica maior para nós. Então, nós vamos tentar achar uma redação para que a gente faça a garantia de todos os servidores. Tá certo? O deputado Wellington, para Vossa Excelência não continuar guerreando, para sair vencedor da batalha. Coloca a emenda, a gente aprova e compete ao Executivo. E nós vamos fazendo o quê? O
O deputado Hélio, deputado Celina, deputado Cláudio, deputado Tom Michel, que são à frente do processo, continuam acompanhando a categoria e a gente vai acompanhando. Se houver vetação do artigo, a gente vem para derrubada aqui no plenário. Se houver questionamento, arguição de constitucionalidade, a gente prepara a defesa lá junto ao STF. E eu até chamei o doutor Arnaldo aqui, que é o procurador da casa, Vossa Excelência conhece bem, que é delegado de polícia, inclusive, da Polícia Civil. Nós estamos cheios de policiais civis, né, trabalhando aqui, para que a gente possa fazer essa situação. Eu solicitei, inclusive, depois da reunião que nós tivemos lá, na presidência da Câmara, uma audiência com o presidente do Senado, o senador Sarney, e com o presidente da Câmara, Marcos Maia, para que a gente possa desenrolar a aprovação do projeto lá na questão do Congresso Nacional, que é uma lei federal. Nós temos que agir em várias frentes, e não só em uma frente, até para dar a nossa segurança jurídica que a gente precisa, ok? Para a gente poder trabalhar com muita tranquilidade. Nós vimos o deputado Chico Vigilante, que é líder do Bloco PT-PRB também, já defendendo, inclusive, a aprovação da lei aqui no debate, depois que o sindicato, juntamente com alguns profissionais, foram fazer o debate com ele. Saiu até em alguns veículos de comunicação, o que garante mais um bloco para a gente fazer a votação. Ok? A votação do PL é um projeto que precisa, no mínimo, de 13 parlamentares no plenário da Câmara. Mas a votação é maioria simples. Se nós levarmos em consideração que a maioria é simples, a deputada Celina estava fazendo conta aqui, eu estava rindo da conta, porque ela estava botando maioria absoluta aqui. É maioria simples. Se tiver 13 deputados em plenário, não precisa nem voto nem dos 13. Maioria a gente já aprova. Ok? É preciso garantir pelo menos 13 no plenário. Então, no começo da sessão, nós temos sempre a maioria de 13 deputados, quase 18, 19 deputados aqui, podendo chegar a 24. Aí a categoria estando presente na galeria, é preciso fazer o convencimento dos parlamentares que estão aqui, que têm que ir até o plenário, fazer até o microfone de aparte, fazer a questão de ordem, solicitar a inversão de pauta para que a gente possa fazer a votação. Eu não posso fazer. Sou presidente, eu não posso... Podia até de ofício fazer um monte de coisa, mas eu prefiro que a gente faça esse debate e cada um exerça o seu papel, fazendo a intervenção, pedindo a questão de ordem, solicitando e a gente vá fazendo o projeto. Faça, Vossa Excelência faz, e aí faz daquela forma que aí eu falo, vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada. Tinha que votar um projeto aqui. E os deputados que iam votar, eu falei assim, eu até voto, só tem um problema. Eu falei, qual é? Eu preciso ter um discurso para sair daqui para a imprensa e para a sociedade. Então eu preciso da galeria cheia. Se ela estiver cheia, vocês fizerem questão de ordem, eu coloco em votação. Eu vou dizer que eu não tinha saída. Aí eu vou e coloco em votação. É muito tranquilo. Eu não suporto pressão, né, deputado? Eu não suporto pressão. Eu não sei agir sob pressão, inclusive. Mas eu queria só colocar isso para todos vocês, agradecer o empenho de cada uma das pessoas que estão aqui, principalmente dos servidores, está certo? Do horário que estão aqui, inclusive, nós sabemos da agenda de todo mundo, do serviço, vários trabalhando. Lembrar que tem que estar aqui às 15 horas em ponto para tomarem de conta das galerias, para a gente poder fazer a votação aqui no plenário. Agradecer o empenho, a dedicação e a forma como o doutor Ademar tem conduzido o sistema penitenciário. Doutor Ademar, Vossa Excelência está de parabéns. O Cláudio também, viu, Cláudio? Você também, apesar que não foi indicação minha, mas tudo bem. Aliás, eu não tenho indicação nenhuma, né, em lugar nenhum. Está muito tranquilo quanto a isso. Também eu nunca precisei, né, de nenhum favor lá ainda. Não precisei, nem voltei lá. Na verdade, desde que eu saí do sistema penitenciário, do outro lado, eu não voltei na Papuda ainda. Não como policial militar, mas como preso. Para quem não sabe, eu fiquei 131 dias lá no presídio. Então, eu conheço os dois lados. Tá certo? Tanto do lado de fora como do lado de quem está dentro. E cumpri tudo com muita rigidez. Talvez mais do que alguns presos lá, na época. Mas isso é a história do passado, eu nem ligo mais. Só lembrei aqui porque a gente está conversando, né, Wellington? Para quem acha que a gente, inclusive, tem divergência, eu quero até colocar algumas coisas aqui para encerrar. O processo foi conduzido com muita tranquilidade, muita serenidade, tá certo? Na última reunião, inclusive, viu, deputado Celina? Na última reunião, inclusive, eu estava até um pouco meio nervoso, né, deputado Ademar? Fui até meio ríspido com algumas pessoas, principalmente a deputada Celina. Vou até pedir desculpa, não precisa ficar vermelha, não. Vou pedir desculpa a Vossa Excelência de público aqui. Eu estava, inclusive, meio chateado naquele dia. Eu estou com um monte de articulações políticas e problemas para resolver. Quem ocupa a presidência da Câmara sabe como é que funciona. Principalmente se não ceder a algumas questões, né, Wellington? Eu não tenho cedido em nada e não me arrependo de não ter cedido. Eu posso sair no dia 31 de dezembro daqui com muita tranquilidade e voltar para o plenário, sentar ali e continuar fazendo meu trabalho. Eu não vou entrar em nenhum esquema, não vou participar de nenhuma negociata e vou conduzir a minha vida com muita transparência, sabendo que eu fiz sempre o melhor possível. Fazia quando eu era policial militar e hoje faço como deputado. E não vou negar a minha missão o tempo inteiro. Então, eu vou continuar agindo dessa forma. E o Wellington é um exemplo disso, né, Wellington? Algumas pessoas acham que nós tivemos problema por causa do movimento da Polícia Civil. Se enganam, né? Eu só fiz uma reclamação para o Wellington, que eu vou revelar aqui, em público. No dia que queimaram meu caixão, eu falei, pô, compra um caixão melhor, né?
Não compra aquele caixão que é ruim, a qualidade dele é péssima. Me enterrar num caixão ruim não dá, pô. Compra o melhor para enterrar. Só isso que eu falei, não foi? Que ia queimar comigo dentro e eu peguei e fiquei só na presidência da Câmara. Mas isso faz parte do processo legislativo. A gente supera isso muito bem aqui, não tem nenhum problema. As pessoas se enganam. Eu tive algumas rusgas com o Tribunal de Contas, minha relação é a melhor possível com a rainha. Tive com o Ministério Público e é a melhor possível também. Tive várias com o governador e a minha relação com o governador é a melhor possível. Né, Wellington? É a melhor possível. Converso com ele todos os dias. Tomei café com ele a semana inteira. Só que eu não abro mão de defender o Poder Legislativo. Da prerrogativa, da autonomia e independência do Poder Legislativo. Não abro mão disso. Por quê? Porque a Câmara melhorou muito a sua imagem nessa legislatura. Nós tivemos uma renovação de 14 deputados. E os deputados têm tido um compromisso com o Poder Legislativo, com a sociedade. Por quê? Todos os projetos aprovados passaram nas comissões. Apenas não passa quando é excepcionalidade. E nós votamos um número muito grande de projetos parlamentares. E votamos projetos aqui, inclusive, do Executivo, que não tinham sido votados há anos, né, Wellington? Votamos, inclusive, com apoio da oposição, que tem dado coro e tem votado, inclusive, quando é projeto de interesse da sociedade. E tem várias obras em função disso para a gente apresentar. Tá certo? Não vou entrar no debate de Singapura, porque não vou me posicionar, não é esse local, não é o local para debate. Aqui é a questão do porte de arma, é a questão da segurança pública. Na política você tem o local certo, o tempo certo para fazer todos os debates. Então, esse não é aqui. O fórum é outro, tá certo? Em outro local, para não desviar o foco, inclusive, né, Wellington? Mas quero dizer o seguinte, que foi a garra da categoria, a liderança do sindicato e a interlocução e a sabedoria dos parlamentares que estão à frente que trouxe a esse momento de consenso, inclusive, e de possibilidade de votação na tarde de hoje. E que não termina na votação em primeiro e segundo turno. Viu, Leandro? Viu, Valdemar? É preciso continuar. Organizado com os parlamentares, fazendo reunião o tempo todo.